Sextou e hoje nós vamos falar de amor. Claro que em meio a tanta confusão, em meio a tanta notícia ruim no jornal, nós temos que falar de amor, né? Afinal, precisamos de um respiro, de uma luz aí no final do túnel, né? E aí é claro que eu tenho minha convidada de hoje, a Cristina Sarraf, que vai trazer um pouquinho da história deste casal, que faz parte do espetáculo A História Nunca Contada de Allan Kardec, o cientista do infinito. Vamos falar de amor? Vamos falar um pouco de cumplicidade? Vamos falar um pouquinho sobre lutas, sobre parcerias, sobre lealdade? Essa é a proposta da live desta noite. Nós falarmos um pouquinho, entendermos um pouquinho sobre o amor, a relação, a cumplicidade, o carinho, a lealdade. Em meio a tantas notícias ruins, nós temos que respirar fundo e seguir em frente. E acreditar que é lá que está a solução. Por mais que dê aquele ódio por dentro, por mais que dê aquela raiva por dentro, nós temos que acreditar sempre. Assim como Paulo de Tarso fez ao escrever para os coríntios. Sim, estavam tendo problemas lá numa comunidade lá em Coríntios e aí ele resolveu escrever uma carta. Eu quero começar essa live com essa carta que também está no nosso canal, aqui a interpretação de Nando Cunha, no projeto chamado Cartas do Apóstolo Paulo de Tarso. E aí eu quero lembrar vocês disso daqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se esnobece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como ser espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Desses três, mas o maior destes é o amor. Paulo de Tarso escreveu isso numa carta, dando a importância de nós termos um pouco de tempo para perceber a presença do amor em nossos corações e em todos que estão ao nosso redor. O amor é o combustível essencial da vida. E vocês que estão chegando agora estão sendo convidados a embarcar nesta grande jornada em conhecer Allan Kardec e Amélie Baudet. Este casal que nos deixou uma herança importantíssima da descoberta da comunicação com os espíritos. Os dois professores, cientistas, pesquisadores. Ela, uma grande poetisa, artista, e ele, um grande autodidata, um grande professor e um grande pedagogo.
Vamos conversar então, deixa eu chamar aqui a nossa convidada desses dois, e é claro que você vai encontrar também no espetáculo Allan Kardec, né? A história nunca contada de Allan Kardec. Vamos receber com muitos corações, ela que está sempre elegante, Cristina Sarraf, muitos corações para ela. Cristina, muito boa noite, Cristina. Boa noite. Tava admirando. Você gostou da... Gostei. Gostou dessa minha abertura para você, esse lar de amor para você? Gostei de tudo que você botou sobre amor. Até que quase eu pus rosa, mas pus lilás. Um pouquinho de lilás, um pouquinho de lilás. Estamos perto, gente. Eu amo rosa, então rosa comemora o amor, né? É que eu tentei alguma coisa mais próxima do século XIX, entendeu? Olha só, Quase você vê, que ela é sempre elegante, quase que eu botei gente. uma boina, mas depende, a boina é para depois, entendeu? A boina não é no... Ah, é depois, não. Sem revoluções Não. hoje, sem revoluções. Gente, boa noite. Vamos falar boa noite para quem está chegando aqui? Boa noite a Tchau, todos. Cosinho. Que Beijo gostoso. a todos. Edu, muito boa noite. Fernando Galdino, sempre presente nas nossas lives. Quem mais está aqui, gente? Henrique Lima, Tânia Lopes, bem-vinda. Mari Fernandes. Poxa, gente, vai falando boa noite aí. Quem mais? Rosane está por aí também. Olha, tá todo mundo aí nos reunindo agora juntos para falar de amor, né, Cris? Escuta, você passou bem a semana? Como é que você está? Passei bem a semana. Pouco mais frio, mas tudo bem, né? Deu uma esfriadinha. As dificuldades e as facilidades da semana, mas tudo bem. A gente se vira, né? Nós estamos na vida, né? Sempre tem, é verdade. Eu queria contar uma história. O que você fala? Você falou do Paulo de Tarso, e enquanto você repetia, eu fiquei pensando duas coisas. Primeiro, será que a Meli lia esse trecho para Kardec, né? Ou vice-versa, né? Ou olha que lindo. Será que eles estudavam isso com os alunos, né? E aproveitavam, olhavam para o outro assim, né? Porque eu imagino que eles paqueraram antes de casar, né? Provavelmente, viu? Era aquela paquera meio tímida, né? Porque francês é meio tímido para paquerar, né? Será? Mas com certeza. Ô, Cris, ó, estão falando boa noite pra gente. Paulo, muito boa noite. A história nunca contada, olha aí o Fernando Galdino falando pra gente do espetáculo. Olha o Zé Primo. José Primo, bem-vindo. Raquel tá chegando, bem-vinda. Muito bem, gente. Olha, estamos aqui mais uma sexta-feira conversando com Cristina Sarraf. Então. Olha, as nossas lives têm feito sucesso aí, viu, Cris? O pessoal tá gostando, o canal tá bombando. Quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, gente, vai lá. Queremos chegar a 20 mil inscritos, né, Cris? Queremos sim. Porque assim, olha, eu sou uma pessoa absolutamente convicta de que o nosso mundo só vai ter um jeito através da arte. Eu sou super convicta disso. Eu ouvi um espírito dizer isso há uns 10 anos atrás e entrou no meu coração assim direto, né? Eu tenho um filho violinista, uma nora bailarina e a gente sempre está na arte, estudei música. O campo da arte é o meu campo da vida passada. Mas essa vida sabe... Cris, eu tenho que te falar uma coisa. A arte jamais vai deixar você. Sim. No momento que a arte entra na sua alma, você pode vir do jeito que você quiser, que não tem mais, né? Então, a arte é um mecanismo de sobrevivência. Eu estudei instrumentos, estudei teoria, dei um pouco de aula, você está vendo um violão aí. Enfim, a gente tem essa coisa. Mas, digamos que eu foquei essa vida no espiritismo. Embora a arte esteja na minha lateralidade, eu criei um filho para a arte, casou a minha nora da arte, meu irmão canta, então a gente tem uma coisa bastante ligada. Tá tudo junto. Mas isso não é por isso. Eu ouvi que estavam encarnando uma quantidade enorme de espíritos que são da arte, de todos os ramos, e que nós iríamos observar gradativamente aumento de teatros, de peças teatrais, de cantores, de diretores, de filmes, nós iríamos ver isto. E eu tenho visto. É pouco,
É muito pouco perto do que a gente vê na Europa, por exemplo. Mas dá para saber que nós caminhamos disfarçadamente, mas de uma forma contínua, para que a arte predomine e, através da arte, haja um entendimento melhor entre os seres humanos e um entendimento melhor dos princípios, que são leis, princípios do Espiritismo, que são leis universais. Entende? Excelente. Essa introdução que a Cris está dando é justamente para a gente ter a consciência de seguinte: eu gosto de música, eu gosto do balé, eu gosto de teatro, mas o quanto eu vou ao balé? O quanto eu prestigio as artes, né? E isso tem que ser um hábito dentro da família de cada um. Nós, artistas, seremos um dos mais prejudicados neste momento, porque as previsões que estamos ouvindo, e eu tenho pesquisado com grupos e produtores de outros países, é que acho que este ano não temos mais teatro ao vivo e esse ano não temos mais óperas. O que pode voltar serão os cinemas de forma de drive-in. Agora, nós precisamos achar uma solução, e agora parece que tem uma ajuda do governo federal, que está lá na mão do presidente para ser aprovado, que talvez vai dar um respiro para quem vive dessa arte, né? E nós precisamos da arte. Tenho certeza que você aí na sua casa, trancadinho na sua casa, deve estar ouvindo um CD, deve estar assistindo um filme, assistindo uma novela. Lembrando que isso foi produzido por artistas que estão dentro da economia criativa do nosso país. Por isso eu sou fiel escudeiro da arte, trabalho com arte, trabalho com educação e quero cada vez mais que o público entenda que quanto mais você vai ao teatro, quanto mais você vai assistir as óperas, os balés, os concertos, várias exposições, mais sensível fica a sua alma para poder encontrar os caminhos nas dificuldades que nós estamos passando principalmente, né, Cris? Principalmente. Até porque a gente fica sem um refrigerador. Eu não vou falar a máquina de lavar, tá? Porque aí Ai, máquina de lavar é tudo, gente. Aí, essa daí deixa... Máquina de lavar? Essa de lado. A gente fica sem liquidificador, a gente fica sem o fogão, pode um fogareirinho, a gente faz qualquer coisa, mas sem uma música e sem um filme ou sem a arte, não dá. Muito difícil. E vamos falar de arte então, Cris. Vamos falar de arte, porque a arte, eu sempre digo nas lives que a arte é o alimento da nossa alma. Olha, tem mais gente chegando. Silvia, olha o Canadá conectado com a gente. Silvia, um beijo. Kleber chegando. Muito bem, Kleber. Olha aí, que legal. Um monte de gente conhecida. Bom, vamos falar sobre arte, então? Nós sabemos que a arte é o alimento da alma. Assim como a matéria, né, a comida é para o corpo, a arte é para a alma. Eu preciso da alma para me sentir mais leve, para ter esperanças, né? Sim. Mas isso é uma outra discussão que a gente até já falou e nós vamos depois falar mais para frente. Mas eu quero chamar a atenção. Por quê, Cris? Porque no espetáculo A História Nunca Contada, de Allan Kardec, nós trazemos mais presente ainda, teve o filme do Kardec, que ela já apareceu e já teve uma presença interessante no filme, mas no espetáculo isso está muito mais forte, né? Para quem ainda não assistiu, calma, gente. Vamos esperar tudo isso passar e logo logo a gente volta em cartaz. É porque esse não dá para pôr, não dá para disponibilizar, né? Não deu tempo de gravar, gente. Não deu tempo. No dia que parou o teatro era o dia da nossa gravação e aí acabou não gravando. Mas pensem comigo. Tem uma frase popular que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, né? E aí eu falo, essa frase a gente poderia mudar um pouquinho, porque ao lado de um grande homem está sempre uma grande mulher, né? Não é atrás. Eu estou mudando o jeito popular. Esse negócio do atrás... É do lado. Esse negócio do atrás é mesmo do século XIX, mas aí a gente persiste com esse tipo de pensamento. Modernizou. A gente modernizou agora. Você sabe que as coisas, elas não mudam de vez. Sempre fica um resquício do passado, uns pés no futuro e uma média aqui no presente. Funciona assim. Exatamente. Então, esse pensamento, ele faz parte do século XIX, século XVIII, tal. Mas estamos falando do XIX, também era assim. A mulher era do lar. Ela era criada e formada para ser uma boa esposa, uma boa mãe, e ela representava o lar. Ela não era tão posta de lado como na Grécia Antiga, que só servia para cama e mesa, mas acontece que ela já tinha um papel, mas é dentro do lar. Ela é educadora dos filhos e ela é aquela que administra os recursos que a família tem. No entanto,
ainda está por trás do homem para a sociedade. Ela não é vista como a frente. E, por exemplo, nós temos Jorge Sand, desse tempo de Kardec, contemporâneo de Kardec, que tomou uma atitude diferente, mas é condenada totalmente por causa da sua atitude, por causa das roupas que usava e porque se colocou na sociedade sem um marido e livre. Compreende? Então, isso, havia alguns casos raros na sociedade do século XIX, mas é muito pouco. No geral, a mulher é do lar. Então, ela está atrás do homem. Mas a Amélie... Estamos falando de um ambiente do século XIX. Vamos agora nos deslocar para a França, Paris, né? Estamos falando do século XIX, Paris, meados do século XIX, mais ou menos, né? Isso. E aí nós estamos falando de uma chegada da Revolução Industrial, as fábricas, existe uma grande mudança comportamental, né? A gente está falando um pouquinho de consumismo, então começa a surgir uma classe que a gente identifica hoje chamada classe média, que é aquela assalariada, que trabalhava lá. Só que as mulheres que trabalhavam nas fábricas viam do êxodo rural. Então, e tem um detalhe aí. Eu citei a Jorge Sand, eu ia depois, mas aqui você entrou, ia falar da Chiquinha Gonzaga, e o meu amigo Conde citou ela aí. Aqui no Brasil, a Chiquinha Gonzaga também era condenada. E foi condenada pela segunda vez, da mesma forma que foi a Amélie, porque ela era uma mulher que se casou com um homem mais jovem. E Kardec era 9 anos mais jovem do que a Amélie. Então, os dois sofreram uma crítica social, certamente, porque o certo era casar com a mesma idade, ou o homem mais velho e a mulher jovem. Agora, uma mulher mais velha com um homem jovem, ele tinha 27 anos, ela tinha 36. E isto já mostra a cabeça aberta que eles possuíam, compreende? E a coragem, sim, né? Lógico. A coragem de se posicionar para a sociedade. Sim. Tudo bem que aí agora a gente vai entrar no detalhe dos dois, mas a gente falou de Chiquinha Gonzaga, e nós temos, por exemplo, no canal, entrando um projeto, semana que vem tem um projeto bom, chamado Poesias de Alta de Souza. Sim. Alta de Souza também foi uma grande poetisa brasileira, sim, do Rio Grande do Norte, sim, e que aos 16 anos começou a escrever, só que ela nunca foi reconhecida, na época dela, pela academia dos literários da época. Por quê? Porque ela era negra e mulher. E mulher. Ó, duas coisas tristes. Na época, negra, mulher, nossa. E aí ela escreveu poesias e poemas que hoje são cantadas em festas populares, em igrejas, e que a gente não sabe que é da autoria dela. Né? Nas festas populares, principalmente do Norte e Nordeste, existem muitas canções que estão aí na boca do povo e não sabem que é da Alta de Souza. Então, atenção, gente. No próximo semana vai entrar um projeto da Alta de Souza para vocês conhecerem da poesia. Tá? Mas hoje o nosso tema é sobre este casal do espetáculo, e é tão interessante, que faz o maior sucesso. É tão interessante. No espetáculo, a gente vê muito bem essa parceria. A gente vê muito bem que há um amor profundo entre os dois e que a Amélie é respeitada como ser humano. Aliás, Kardec, não como Kardec, mas como o professor Hippolyte, né? Ele foi criado pela avó e a mãe, então ele respeitava as mulheres, muito antes do espiritismo. Já é um outro diferencial que nós já falamos aqui, né? Ele criado mulheres, e aí foi estudar em Pestalozzi, ou seja, já ganhou um outro status de consciência, depois montou um instituto de educação, olha só, o cara, a coragem tem, né? E ela foi trabalhar no instituto. E ela também foi formada pelo método Pestalozzi de outra maneira, ela tinha uma família mais de classe média, vamos pensar assim, com mais recurso, mas onde ela estudou também tinha o método Pestalozzi. Se bem que Kardec é que divulgou isso, mas ela também estudou nesse método, tá certo? E ela me parecia uma pessoa muito sensível, né, Cris? Por ser poetisa, por estar muito ligada às artes, né? Então, aí tem gente que quer diminuir a qualidade dela, dizendo assim, mas toda mulher do século XIX era criada aprendendo música e sabendo poesia, lendo romance, que era para entreter a família. Mas não é disso que nós estamos falando, tá certo? A Amélie escreveu livro.
Não só livro de poesia, como ela escreveu 2 livros sobre arte, sobre pintura, sobre técnicas de pintura. Então, ela caminhou para o intelectual, independente dessa formação, digamos assim, superficial, artística, que as moças de classe mais alta recebiam para serem, assim, bem-vindas no meio social. Não, ela teve isso. Não era de classe muito alta, mas teve isso. No entanto, a gente nota que a sensibilidade dela, a inteligência dela e a postura dela como mulher permitiu que ela não se envolvesse com ninguém antes de conhecer Kardec. Olha que Não, e outra coisa, para ela chamar, Kardec já era um cara conhecido, Sim, muito famoso, muito bem colocado. famoso. E para ele se apaixonar por uma mulher dessa é porque ela tinha uma força Imagina. maravilhosa. Então, Ela tinha uma postura de mulher além do seu tempo, né, Cris? exatamente. Eu acho que isso cativou muito ele, e a gente tem alguns relatos do professor Canuto que dizem que ela, porque ele não viu a Amélie, mas ele conversou com pessoas daquele tempo que conheceram ela, então eles dizem que ela era uma mulher, não era bonita, mas ela era uma mulher elegante, delicada, muito feminina, muito simpática, muito alegre, disposta, assim, para conversar ou para conviver com as pessoas. E ela tinha um aspecto muito agradável, ou seja, um corpo que era proporcional, de maneira que tudo nela agradava. E as pessoas diziam que não parecia que ela era mais velha que Kardec, que parecia que eles tinham mais ou menos a mesma idade. Tinha uma idade próxima. Mas a gente vai fazer um programa, gente, a gente vai fazer uma live só para falar de Amélie, tá bom? Porque eu acho que ela merece um pouco das nossas luzes, assim. De lembrar essa figura maravilhosa que foi essa mulher estudiosa, dedicada, leal. Mas nós estamos aqui hoje para falar desse casamento, hein? Eu imagino a emoção da atriz que faz a Amélie. Ah, pois é. Será que ela tá por aí? Ela falou que estava por aí, viu, Tayane? Eu não vi. O Edu, claro que é tremer na base e fazer Kardec, né? Eu imagino. Claro, né? Claro, entendeu? Mas fazer o papel de Amélie é uma coisa que, além de que ficou muito bom, muito charmoso, então ela conseguiu passar aquilo que eu entendo que era Amélie, uma mulher ao mesmo tempo forte, inteligente, companheira, mas sensível. Sabe? Ela não passa da conta, assim, que nem a gente faz, entendeu? Não, e é muito legal, porque foi difícil para ela, mas ela conseguiu, eu sei que eu posso falar, mas a gente conseguiu equalizar bem, né? Claro que ninguém está inventando nada, gente. É muito importante vocês entenderem que tudo isso, todo um espetáculo foi construído com base na forma de se expressar das cartas que estão sendo reveladas pelo setor, né? Na forma como cada um se relaciona. E a gente foi entendendo, eu fui amarrando essas relações através das expressões ali registradas. Então, tudo que está no espetáculo está fielmente expressivo, conforme as cartas estão contando pra gente. Pura né, verdade. A gente fez um trabalho bem minucioso com isso, né, Cris? Você recebeu a orientação, você é o espírita, você já conhecia, mas você ficou conhecendo os documentos através do Paulo, os documentos necessários para você fazer a peça. A gente trabalhou os diálogos, quer dizer, você fez os diálogos, eu só dizia assim, porque você tem estilo. Isso pode. Então, você tem estilo. Então, quando eu conversava com o Alan, eu não punha da maneira que eu achava que deveria ser. Eu conversava com ele sobre o assunto, porque eu vi que ele tem estilo, e ele tinha que fazer os diálogos dentro do estilo dele. E a peça tem a sua cara, entendeu? Ela tem e ela tem que ter, não é a minha. A minha colaboração, que eu fiquei muito honrada e feliz de colaborar, foi justamente para... essa questão de épocas, de linguagem ou de situações, enfim, a gente fez isso. Foi muito bom, foi muito feliz isso. A gente viu que na peça... E você? Pois é, isso, ai que delícia. Criou um amor entre nós, não foi verdade? Estamos grudados agora, o amor já está acontecendo. O amor já está no ar. Agora, Cris,
É. Ô, Cris, a gente viu que na peça o casal é muito leal um ao outro, né? Porque eles passam por grandes perrengues, né? Eles chegam a passar dificuldades até de trabalho, Então, de sobrecarga de trabalho, então é né? muito E aí interessante. sei que eles estavam ali grudados, né? E eles não eram casados na igreja, isso era outro diferencial, não é, Cris? Vamos revelar tudo aqui, vamos revelar tudo, gente. Quase tudo. Quase tudo, tá bom, vai. Ah, a Cris é muito malvada. Bom, mas enfim, o que eu acho muito interessante é que os dois tinham uma postura antes do espiritismo, e essa postura durante o trabalho espírita, ela só se reforçou. Porque, claro, os dois no começo ficaram assim, opa, né? Ele não falava mediunidade, você sabe que a palavra mediunidade foi criada por Kardec depois, né? Depois Mas disso, né? Depois depois ele criou a palavra, compôs, né, para dizer do que se tratava, porque essa comunicabilidade é conhecida desde a mais remota antiguidade, mas ele não aceitava isso não fazia parte da vida dele, e dela também não. Né? Eles eram intelectuais do século XIX parisienses, quer dizer, morando em Paris. Eles eram professores, eles eram mestres parisienses, professores, né? Morando Então em a área Paris. deles era de educação, né? Eles gostavam de pesquisas, educação. O Kardec escreveu bastante livros para o ensino básico, Sim, né? Os sim. primeiros anos, Gramática, né? Na escola. aritmética, formação como se fosse vestibular, assim, coisas desse jeito, preparação para tudo, tá certo? Preparação técnica, né? Outra coisa, antes de conhecer o espiritismo, eles defendiam o ensino, a educação também para as mulheres, que não era uma coisa assim, oficial na França. E eles, inclusive, Lá, formaram... tudo ele já trabalhou isso, né, Cris? Eles formaram uma espécie de um pequeno instituto, uma escolinha, vamos pensar assim, tá certo? Só para mulheres, só para moças que vinham do interior, e eles educavam e eles ensinavam as coisas que se precisa estudar na escola. Porque você está... Deixa eu fazer uma parte aqui, ó. O Kardec e a Amélie eram muito preocupados com a situação atual da França, Isso naquele que eu queria momento. falar. Existia muita miséria, Muita né, Cris? miséria. Existia muitos mendigos na rua, muita miséria. Mulheres sendo prostituídas, vendiam seus cabelos, vendiam seus dentes, Isso. vendiam os seus pertences para poder sustentar os filhos. Isso. E a Amélie, ela se compadeceu disso de uma certa forma, que ela e o Kardec, né, questionavam muito. Há relatos disso em cartas, Sim. né, em conversas, Por que quê? estão no espetáculo também, e que eles acham que a única solução é educar o povo. Não era isso, Isso Cris? está no espetáculo. Quem for assistir o espetáculo vai ver. São pequenas cenas em que mostram, tá certo, as revoltas populares e que mostra os mendigos, as pessoas necessitadas. Por quê? Porque eles saíram da zona rural e vêm para as indústrias, sabe? Fica mulheres trabalhando de um lado com crianças, homens do outro lado, as coisas não vai ficar muito bom. Porque lá na zona rural, seja como for, eles plantavam e comiam. Aqui vai fazer como? Por isso que tem Não tem onde estar, é uma cidade. E tem uma coisa interessante, as mulheres, não vou dizer essas que estavam na mendicância, mas as outras que trabalhavam e precisavam de trabalhar, então elas começaram a usar uma roupa que também era muito criticada, uma saia um pouco mais curta, mas com um calção por baixo, até os pés. Com as canelas por baixo. Né? Até os pés. Porque, me fala uma coisa, como que uma mulher vestindo aquela montanha de saias e roupas de tudo quanto é coisa, espartilha, etc., podia fazer certas coisas? Entende? O dia que você veste um paletó, não é mais difícil de fazer certas coisas? Tem que tirar. Não é qualquer coisa, A gente é a mesma coisa. Então, você percebe que interessante, a mulher já é obrigada a usar montanhas de roupa que é para ela ficar quieta lá em casa. Entende como é que é a mentalidade? A própria roupa trabalhava a mulher como um objeto, né, como uma coisa para ser admirada, e não para se trabalhar, e não para se desenvolver. E a gente vê que a postura de Amélie é diferente. Então, Kardec está sempre dizendo, nós temos uma vida simples e modesta, portanto, ela não andava vestida daquela maneira. Eles tinham um recurso financeiro, antes do espiritismo, tinham um certo recurso financeiro, mas eles moravam num lugar pequenininho.
porque eles não estavam interessados em aparecer na sociedade. A preocupação dos dois era educacional. Quando eles conheceram o espiritismo, eles tinham 25 anos de casados. Percebe? Não foi assim. Então, não foi tão fácil, tão rápido, um casamento estruturado, sempre os dois juntos, e aí quando começou o trabalho espírita, ele se deparou, por exemplo, diante da mediunidade, uma coisa assustadora. Eu fico imaginando como que eles encararam isso. Gente, o que está acontecendo aqui? Tá certo? É muito assustador. Ó, esse detalhe, eu queria pegar esse detalhe da roupa, isso também eu fui pesquisar, Sim. E também está no espetáculo, porque assim, as saias eram uma espécie de padrão na época, né? Tinha um padrão daquela saia bem balão, bem cheia, Isso. E a Amélie, por ela ser ágil, independente, por trabalhar, a saia dela é diferenciada. Isso. Então a gente conseguiu buscar esse respeito ao estilo da época, porém ela não seguia o padrão das outras mulheres. Não, até né? porque Porque ela já trabalhava, gente. Imagina uma mulher trabalhando naquela época, né? Olha Cris? que coisa interessante. Além dela ser mais velha que Kardec, ela sempre deu aula. Ela dava aula de belas artes, ela trabalhava nas escolas formando alunos. Então, é outra cabeça. Ele casou com a mulher certa, tá certo? Porque ele não sabia que ele ia enfrentar esse mundo de coisas novas que é o espiritismo, que começou chocando ele com a mediunidade, depois com a reencarnação e assim vai. Ele não sabia, ele não sabia disso, mas dentro dele, ele escolheu uma pessoa de cabeça aberta, percebe? Cabeça aberta. No campo artístico, ela era do campo artístico. Percebe? Não, e aí estamos falando de uma época também de ditadura, Lógico. Né? Onde não era tão liberdade assim falar, né? Não. A gente vê o seguinte, ó, eles se casaram como se fossem almas gêmeas, se apaixonaram no instituto, nos corredores do instituto, existem cartas falando desse momento, tratamentos carinhosos, educadíssimos, franceses, cordiais, né? Não. E aí eles se apaixonaram lá. Né? O Kardec tinha contratado a Amélie para trabalhar no Instituto, né? A gente entende isso, né, Cris? E aí, nesse processo, eles devem ter flertado, se apaixonaram, casaram. Isso. E aí tinha um mundo ideal, que era os dois trabalhando com educação, o Instituto a 1000 por hora, tudo acontecendo muito bem, está famoso a metodologia do Instituto, tudo acontecendo, eis que aparece o Fortier, faz um convite indecente. Não conta. Não conta. Gente, eu só sei que aconteceu uma coisa, mudou tudo. Não vai contar. E aí, o casal ficou abalado com essa história. Porque, claro, ele não entende. Nós já falamos bastante da reencarnação. Mas antes da reencarnação, é a mediunidade, é o contato. Porque começou com a mesa girante lá, que respondia para ele, tá certo? Depois ele vai conversar, depois ele vai na casa das Bodin, da família Bodin, e depois ele vai conhecer outros médiuns, ele trabalhou com uns 10 médiuns para formar o Livro dos Espíritos, porque, claro, aí ele queria saber a verdade. Mas você imagina... E aí, um bom cientista tem que buscar fatos, dados, né? Aí tem que buscar a verdade. Mas você pode imaginar, quer dizer, eu fico pensando, você pode imaginar, você com essa cabeça e eu com a minha, se a gente somasse as duas, como será que foi para ele chegar em casa, olhando, conversando com a Amélie, os dois juntos? Gente, o que nós vimos? O que era aquilo? Como assim somos as almas dos homens que já viveram na Terra? Quer dizer que as almas podem se manifestar? Se manifestar, né? Elas estão aí, elas estão por aí, né? Porque para nós... Aí a vida dos dois começou a ficar meio bagunçada, porque assim, eles começaram a trabalhar pra caramba. Bastante bagunçada, coitados. Né? O Kardec passava noites viradas escrevendo, e ela ao lado do Kardec, não é? 16 a 18 horas, ele trabalhou sempre 16 a 18 horas, entendeu? Ele vai conceituar a mediunidade mais adiante como uma faculdade natural de todos os seres humanos, animal não tem mediunidade. E que não é privilégio de ninguém, mas até hoje tem gente que acha que é. E que não importa, não importa a idade, não importa nada. O conceito de vida, não interessa. Todos os seres humanos têm um tanto de mediunidade mais ou menos desenvolvida. E uma coisa mais... Basta consciência e estudos. E uma coisa mais legal.
A mediunidade não atrai espírito. Quem atrai espírito são os nossos pensamentos. Mas olha que difícil de aos poucos ir pegando tudo isso. Porque de 24 horas por dia, o nosso pensamento está sintonizando com espíritos ou pessoas. Com vibrações. Certo? Pelas vibrações. Imagina a gente hoje, ó, peraí, gente, para. Calma. Calma que vai virar uma bagunça essa conversa agora. É o seguinte, imagine você aí na sua casa, o que você está pensando? Pensou em alguma coisa? Cuidado com o que você pensa, que você pode atrair pessoas que pensam da mesma forma e espíritos também. Agora, se para você essa sensação de falar, ai que horror, ai que absurdo, ai que coisa, que medo, imagine no século XIX, naquela época, onde não tinha nenhum estudo, não tinha nenhuma conversa sobre isso. Sim. Então esse casal, eles enfrentaram essa coisa de espíritos juntos, uma novidade completa. E eles mergulharam, os dois, porque os dois eram estudiosos, os dois eram, né, educadores, e tiveram que apertar a mão um do outro e falar, vamos mergulhar nisso e vamos passar. Só que aí, Cris, eles passaram alguns perrengues, não passaram? Ele testemunha que ela, assim, de boa vontade, abriu mão de toda a vida social que eles tinham antes para se dedicar ao espiritismo, às pesquisas, porque você imagina, ele fazia as perguntas, tinha que passar aquilo a limpo, tinha que ordenar, os dois estão trabalhando juntos. Tinha um rascunho, né? Kardec muito pouco fala de si, mas está na cara que eles trabalhavam juntos, cada um fazendo uma parte. Ela era uma professora, ela conhecia muito a língua. Ela não era uma pessoa ignorante que não pudesse ajudar, ela estava a par e passo, os dois trabalhando junto. Então, eu entendo que a obra da codificação sai com o nome Allan Kardec, que nem era o nome do professor Hippolyte, mas o justo seria mostrar que ela também participou, só que não fazia. Sim. Não havia isso naquele tempo. Você vê que ele nem põe o nome dos médiuns, porque um critério que ele adotou foi assim. E a gente adotou esse critério, eu, pelo menos, durante um certo tempo, nem punha o meu nome nas coisas que eu fazia, porque depois a gente começa a perceber a necessidade de fazer isso, compreendeu? De você fazer o seu trabalho autoral. Mas, alguém tem que responder por isso. Então, hoje, muitas vezes, a gente quer saber determinadas coisas de grupos espíritas e você não encontra ali os nomes dos participantes, porque não havia esse hábito. Até no Brasil. Por quê? Porque Kardec não fazia isso. Então, tinha as atas da sociedade com as pessoas, aí era uma outra coisa. Por quê? Por que não fazia? A gente deduz, a gente entende que existia uma ditadura, a igreja também tinha os seus inimigos ali de olho, porque estava quebrando alguns paradigmas, e aí ele não queria expor as pessoas e não queria também equivocar, né, a situação. E também porque ele entendia que o trabalho é dos espíritos. Você vê que ele escreveu o livro dos espíritos. Depois ele vai dizer, tem o trabalho humano, né, que nem na Gênesis, no primeiro capítulo ele coloca. Tem a parte humana de organizar, de botar uma ordem, etc e tal, de questionar, de mudar de ordem, enfim. Mas a informação é dos espíritos. Então, para eles dois, era dessa maneira. Agora, olha, sabe? Casal maravilhoso. Que casal maravilhoso e que virada na vida deles, tá certo? Porque eles passaram a defender ideias que não existiam no mundo, que não foram aceitas. A intelectualidade francesa, basicamente artistas e basicamente pessoas voltadas ao social, eram, naquele tempo, o socialismo, não político, mas ideológico, existia muito. Então, essas pessoas logo abraçaram o espiritismo porque viram ali que todos eram iguais. Como a gente começou a conversar da outra vez. E eles viram uma visão de poder ajudar aqueles mais necessitados, confortando eles e educando eles, né, Cris? Que é o que a gente busca até hoje, né? Confortar os nossos corações com essas mensagens, né? Entendendo que você não depende de alguém que possa fazer para você, por mais que a gente faça prece e alguém nos ajude, mas que você é um espírito em processo evolutivo, que todos têm qualidade. Sabe, eu me lembro muito do Sócrates quando penso isso, porque o Sócrates conversava com escravos, com mulheres, né? Imagina, naquele tempo, e tirava dessas pessoas qualidades e informações que a gente, quando estuda o espiritismo, percebe que o espiritismo repete esse tipo de ideia.
todos somos espíritos em processo evolutivo. Não começamos nessa vida quando estávamos na barriga da mãe, tá certo? A gente já vem com uma bagagem. E se for possível ensinar os princípios do espiritismo para qualquer tipo de pessoa, ela vai, nossa, isso é tudo que eu precisava aceitar. Isso é libertador. Isso é libertador. É libertador pra gente. Imagine que você não está passando por culpa. Você não existe uma culpa, não existe karma, não existe castigo, né? Você está em processo de evolução. O que umas pessoas entenderam, outras não, você tem a opção de olhar para elas e ajudar as pessoas a seguirem o caminho junto com você, ou esperar que elas tenham a consciência de seguir os caminhos próprios. Eles pensaram nisso, né, Cris? Eles dois pensaram nisso. Eles saíram do processo, eles não saíram, eles estavam no processo educacional para todos, e aí, dentro do espiritismo, eles entenderam, é a mesma coisa, mas com um caráter libertador da alma, porque até então não levava essa alma. Cris, só nós dois, vem cá. Ó, eu desconfio que o Kardec talvez não teria tanta sensibilidade ao escrever esse livro dos espíritos sem a Amélie. Eu também. Porque a mulher... Eu desconfio disso. Mas é só a gente que acha isso, tá? É que o homem... É só fica entre nós dois. Mas tudo bem, entre nós aqui, Alan. O homem tem cabeça de homem. O homem do século XIX, um europeu francês, professor, diretor, tinha uma cabeça de homem. A mulher, artista... Apesar de tudo, pessoalosa na vida. Sensibilidade. Outro tipo de sensibilidade. Eu acho que ela tem uma importância fundamental nessa... Mas não vamos falar sobre isso, que a gente não tem prova. A gente não sabe se ela fez realmente, tá? Ok? A gente sabe que ela foi uma mulher incrível, mas eu quero falar agora do casal, do amor dos dois. A Amélie foi muito leal. Ela foi sempre leal. Durante o casamento, após a morte dele, ela assumiu tudo que precisava de assumir, embora ela já estivesse com bastante idade, fez tudo que ela precisava de fazer, tá certo? Tentou defender de todas as maneiras o trabalho, houve interferência, a gente já sabe disso, mas a partir dela ela fez o melhor que ela pôde. E durante todo o tempo, você pode imaginar o esforço dessa mulher para segurar as pontas, porque ele vivia cansado, ela tinha alguns problemas de saúde, isso já é conhecido. Parece que Kardec também tinha, certo? Pelos registros que nós vimos aquele dia aí, né, conversando lá no CEDOR, nós vimos que os dois tinham muitos problemas de saúde, graves, e que eles, mesmo com tudo isso, não desistiram do objetivo de construir. Tem que entender que no século XIX, o Kardec, quando começou a conhecer as mesas girantes, tinha 51 anos. Nesse tempo, no século XIX, o homem já tinha uma idade, compreende? E daí... Se morria com 40, 50 anos, né, gente? E ela já tinha 60. Pensa bem. Pensa bem. É pesado, é pesado. Agora, Cris... E ela, pera um pouco, ela continuou trabalhando para ajudar. Continuou? E observa bem, a alimentação era... Eles não tinham, a partir do espiritismo, os recursos financeiros deles caíram muito, porque ele teve que largar o serviço e a coisa ficou muito complicada para os dois. Então, ela voltou a trabalhar. Ele fechou o instituto, aí ele fazia as consultorias, ele teve que parar com consultorias para poder dedicar ao espiritismo, então ela teve que bancar a casa durante um tempo também, né? Perceba, com a idade dela, de 60 anos ou mais a partir daí. Então, olha que mulher maravilhosa. Não é só... Porque falar de Kardec não é que se falou tudo. Não. Mas, por exemplo, eu me lembrei agora de uma coisa. O Leon Denis era muito mais jovem do que eles. Então, tem uma historinha bem conhecida de que... Eles estavam num certo local e o Leon Denis não pôde participar da palestra porque mudou o lugar, enfim. E no dia seguinte ele foi lá, né? E quando ele chega, eles estão no jardim, o Kardec está em cima de um banquinho catando, acho que é framboesa, alguma coisa assim, alguma fruta dessa para Amélie. Então, um casal normal. Quando a gente vê as cartas, não são cartas espíritas, espera aí, cartas entre eles, cartas entre os dois. Ele fala assim, como é que é? Do teu, sabe? Ele fala assim, totalmente seu,
Você sabe? Então, essas falas, elas demonstram, porque podia simplesmente escrever tchau. Muito carinho. Existia muito carinho entre os dois. Então, Muito carinho. você sabe que existe gente que faz suposições muito ridículas, que eu não quero nem citar aqui, sobre a relação entre os dois, mas não é nada disso. Não tem nada. Não tem registros. Não tem nada. Não tem. Pelos registros que nós acionamos aí das cartas, nós percebemos que o carinho era extremo com os dois. Né? Os dois, tanto do Kardec. Casal. Kardec, todo mundo tem aquela sensação de que ele era sisudo, que ele era fechadão, mas nós vemos que ele é muito carinhoso com todo mundo, Não, né, mas Cris? o Paulo já falou várias vezes, as fotos naquele tempo demorava, a pessoa tinha que ficar daquele jeito. Mas os testemunhas, os que conheceram Kardec e falaram para o professor Canuto, disseram que ele era alegre, principalmente em casa. Talvez no meio social um pouco mais sério, porque ele era um professor, um diretor, ele tinha aquela postura. Mas no meio das pessoas, no seu lar, com os amigos, ele era engraçado, ele contava coisas engraçadas, eles riam. Enfim, gente, pessoa normal. Eu acho que a gente... Agora, Cris, parece que eles tinham um sonho de ter filhos, né? Existem algumas cartas que nós lemos aí, dessa troca do sonho de ter filhos. Como que era isso, Cris, para eles? Eu penso que era perfeitamente natural que um casal, porque atualmente não é mais assim, existe um outro tipo de cabeça, nem todo mundo tem esse sonho, mas nós estamos falando do século XIX e todo casal desejava ter filhos, tá certo? E aí eles também desejavam ter filhos, e ele mostra isso com muita clareza, tá certo? Agora, não vamos falar disso, né? Ah, gente, estamos coçando aqui para contar, Cris. Tá bom, então eles tinham... Não vamos cantar, não. Não. É o seguinte, ó, você quer ver o espetáculo? Lá no espetáculo tem um negócio bem legal que você vai descobrir. Mas não dá para eu e a Cris falar agora, porque senão a gente vai acabar com a surpresa, né, Cris? Isso mesmo. Mas guardar esse amor... De amor, de afeição muito forte, de dedicação um ao outro muito forte, tá certo? E esse esforço, a gente percebe... Ela era muito dedicada a que ele escrevesse os livros. Ela era fã dele, olha que legal. Entendeu? Muito legal. Aliás, um admirava o outro, Isso. Né? Nós já falamos uma vez aqui que a grande base do amor é a admiração, Sim. né? Sem isso... Tem que admirar o outro, né? Sem isso não consegue. Vai. E aí, não sobrevive. E a gente percebe que ela tinha... Que isso é recíproco, quer dizer, a gente percebe de uma maneira que não é declarada, porque o que se tem são poucas coisas, mas do pouco se percebe que eles eram um casal normal com outro casal que se ama. Casados durante quantos anos? Porque se em 55 que conheceu a mesa girante, eles tinham 25 anos de casado, tá certo? Ele viveu até 69. 1869. E eles foram muito parceiros, né? Agora, até o final da vida, os dois, um cuidava do outro, né, Cris? Mesmo com as doenças, né? As medicinas... Porque a gente está falando do século XIX, que a medicina não era desenvolvida. Nós estamos falando que não tinha energia elétrica. O saneamento básico era precário. Nem todas as casas tinham água encanada. Gente... Namorar hoje está confortável em relação ao século XIX, entendeu? Bem confortável. Né? Então a gente tem que entender essa situação. Então, assim, quem estava junto porque ou era arranjado o casamento ou porque realmente queria casar, né, Cris? E no caso não foi arranjado, eles que se encontraram e eles que resolveram se casar. Curiosamente, ele tinha 27 anos. Para você ver o jeito da sociedade, um moço de 25 anos precisava que o pai autorizasse para casar. Um moço, o rapaz. Então, é aquela coisa muito assim, entendeu? Então, a gente percebe muitas das vezes, nas falas ou nas posturas, etc., que é o tempo. O que vai fazer? Cada época é uma época. Não se pode dizer, querer que seja diferente. Mesmo assim, eles eram muito avançados em termos de entendimento, em termos do que deixaram para nós, como sociedade humana, entendeu? Porque, veja bem, admitir aquilo que eles não admitiam antes, que é a mediunidade. Entender isso. Começar a lidar com médiuns.
E olha só que interessante, ele não ficou, nem ele nem ela, não ficaram vendidos para os médiums. Eles analisavam, então ele deixa bem claro que é necessário, quase que obrigatório que se analise todas as comunicações rigorosamente, sabe? No curso que eu faço... Porque o conceito tem que estar alinhado, né, dentro das comunicações. Isso. No curso que eu faço, eu ensino a analisar. Por quê? Porque o hábito é ficar recebendo mensagem e fica aceitando, engolindo. E daí Kardec vai estabelecer um critério muito rígido. Chegou um tempo, quando ele estava escrevendo o Evangelho, que nesse tempo ele saiu da casa dele, ele se recolheu num local de praia, porque... precisava de se isolar e acho que precisava de tratar a sua saúde também, alguma coisa assim. De cuidar também, né? Ela ficou, nessa ocasião ele ficou um tempinho fora. Então eles trocam muitas cartas, e é sempre afetuoso, ele termina assim, do teu... Fraternalmente, né? Carinhosamente. E sempre com uma linguagem muito respeitosa do tempo, mas ela ao mesmo tempo é respeitosa, ao mesmo tempo ela é muito íntima. Ela é informal, né? É o informal da época, como né? todo casal que se prezem, tá certo? E é muito... Gente, olha quanta coisa boa nós estamos falando desse casal. E eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre como que é a relação de vocês, quem é casado, quem namora, o que dá para estabelecer parcerias, né? De que forma a gente pode fortalecer esses laços. Nós temos aí exemplos de almas que se encontraram com um objetivo, que descobriram no meio do caminho e enfrentaram isso, deram as mãos e seguiram, né? Ó, tem algumas perguntas aqui, ó. O Jacó perguntou, mas eles cuidavam através do magnetismo. Sim, Jacó, existem alguns falando documentos. do tratamento pelo magnetismo. Isso. A gente viu algumas cartas que eles recomendavam isso, né? Ele consulta e ele manda depois, futuramente, ele vai dizer, em certos casos, ele pede para as pessoas consultarem um sonâmbulo, para ter receitas, tá certo? Ele fazia parte de uma escola de magnetismo, lógico, e ele entendia de tudo isso, mas, assim mesmo, em casos de necessidade, é consultado um sonâmbulo com essa capacidade de fazer diagnóstico. Até ele teve um problema de vista e ele vai consultar, tá certo? E depois... Mesmo porque existia uma medicina também precária, mas existia medicina, então eles tomavam remédios. Sim. E o tratamento de magnetismo era para complementar. E as medicações geralmente eram fitoterápicas ou homeopáticas, entendeu? Era diferente. Bom, de qualquer modo, o que eu quero dizer é que nesse tempo que ele ficou fora, ele recebeu muitas coisas, muitas comunicações. Depois ele vai escrever assim, eu tenho, por exemplo, vamos fazer uma conta assim, eu tenho 300 comunicações, dessas que eu analiso e eu verifico que umas chovem no molhado, umas são falsas, umas não estão acrescentando nada, outras induzem a coisas erradas, assim por diante, então ele descarta, fica com 30. Tá certo? Por quê? A proporção era muito diferente, né? Porque essa questão de analisar. Então, o médium, o que ele faz? Ele transmite o que o espírito quis dizer. E cumpre a quem está recebendo a comunicação que faça a análise do conteúdo. Porque não é porque o médium é de confiança ou porque o espírito tem um nome assim que você vai engolindo tudo. E Kardec sempre foi extremamente criterioso com isso. Tanto que ele nunca aceitou algo que ele vai considerar um princípio se não viesse de muitos e muitas comunicações, informações e passasse pelo crivo da razão dele. Ou seja, deles, os dois conversando e trocando ideias. Entende? Então... Isso. Agora, assim, Cris, para a gente entender, assim, se ele tinha esse critério com o trabalho, com as coisas que ele fazia, com as aulas que ele dava, claro que ele tinha critério de escolher uma mulher perfeita, maravilhosa como a Meli. Né? A gente entende que o cara tinha bom gosto, né? O cara tinha um olhar apurado. Sabia o que ele E aí a gente percebeu que eles passaram essa vida toda nessa luta, nessa construção de valores, mas chegou no final da vida... Quando ele morreu, ela ainda continuou, mesmo assim, sendo leal não só ao espiritismo, mas também a Kardec. Ele deixou orientações que ela procurou seguir direitinho,
porém entraram outras pessoas e acabou criando uma série de complicações, tá certo? Mas a parte Mas dela... isso é uma pauta para outro dia. Não vamos combinar agora, não. Não, você vai ter que assistir outro mas dia. de qualquer modo, eu quero dizer assim, não dependeu de ela ter largado as coisas na mão de alguém, não. Ela pegou na mão dela, só que ela agiu de uma forma que eu podia dizer assim, democrática. É verdade. Ela agiu de uma A forma administração leal. dela, né? Ela foi leal com aquelas pessoas que faziam parte da sociedade parisiense, como ela foi leal com Kardec, como ela foi leal com o espiritismo, como ela era leal. Entendeu? Ela foi leal. E ela agiu de uma forma democrática, só que abusaram disso e aí não tinha mais jeitos. Aí já é uma outra história, uma outra live. Mas a parte dela, ela fez da melhor maneira que podia ser feito. Porque, sabe, ela podia dizer assim, eu tenho 80 anos, não sei quantos anos, se virem aí. Vocês cuidem. Mas não foi o que ela fez. Ela pegou as orientações. Ela honrou o marido. Lógico. Entendeu? Gente, vocês estão gostando do papo? Coraçõezinhos no ar, eu quero ver aí. Cris, o nosso tempo já acabou. Como assim? Já acabou, gente. O tempo passa muito rápido pra gente. No século XIX. Meu Deus, não dá. Cris, olha, é uma delícia conversar com a Cris. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o meu convite. Obrigada, eu. A gente trazer um pouquinho de informação, de esperança para as pessoas. Nós falamos de lealdade, nós falamos de parceria, nós falamos de amor, né? Nós estamos construindo um mundo que é o que nós desejamos dentro de nós. Se você deseja ódio para as pessoas, o mundo será de ódio. Se a gente construir amor dentro da gente, a gente vai ser amor. Então, nem tudo é mar de rosas, mas se quando nós damos as mãos uns aos outros, podemos superar as dificuldades muito mais fácil. Por isso, né, que a gente está junto nesse momento. Tá difícil para quem está em casa, tá difícil para o artista como você, tá certo? Mas juntos nós podemos, de pouquinho em pouquinho, fazer alguma coisa. É isso. É isso. Beijo. Cris, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela audiência. Isso vai ficar no story aí, vocês vão acompanhando. E na outra semana tem mais entrevistas. Fica de olho no canal Teatro Espírita Oficial. Beijo.